Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Online, que fazemos aqui no Instagram todas as segundas-feiras. Espero que todos vocês tenham uma semana de muita paz, uma semana de muita luz. Está terminando o mês de agosto, né? Amanhã, o último dia desse mês, que entra setembro aí, trazendo coisas boas, a primavera. Hoje aqui em Brasília a gente já consegue sentir umas gotinhas, então já está amenizando um pouquinho da seca, né? E hoje nós vamos falar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar os vossos inimigos. Para quem ouve assim pela primeira vez, para quem não estuda, se debruça um pouco mais sobre o Evangelho, às vezes nos parece um tanto difícil aceitar e entender, né? Dito pela espiritualidade, nos dito por Deus. E nosso amigo Ricardo está chegando aqui. Ricardo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Estava falando aqui, Ricardo, que hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12, né? Amar aos vossos inimigos e falar de retribuir o mal com o bem. O que você pode nos dizer sobre esse mandamento de Deus, não tão fácil de ser compreendido e muito menos de ser executado? Marcos, certamente é uma das lições mais desafiadoras, né, do Evangelho. A gente tem que ter um termômetro muito grande, medindo o tempo todo a temperatura das nossas emoções, das nossas palavras, porque a prática do revide, ela se encontra praticamente na nossa corrente sanguínea, se assim pudéssemos dizer. Mas o certo é que o efeito dessa prática provoca um bem gigantesco à alma. É algo assim de tão notável que Jesus disse assim: aqueles que praticarem estas palavras e ensinarem serão chamados de os maiores do reino dos céus. E aqueles que ignorarem essas palavras serão os menores no reino dos céus. Então você vê que pela própria balança do Cristo, nós já podemos aquilatar o valor divino desses ensinamentos. Eu peço para Jesus, meu amigo, que essa lição entre essa semana no meu coração, porque eu tenho desafios a cumprir. Todos temos, meu irmão, todos temos. E antes da gente dar prosseguimento, Ricardo, e lhe perguntando se você trouxe uma frase ou um texto, uma coisa que eu acho importantíssima, se a gente se deparar no que diz o cérebro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, uma das perguntas mais profundas em significado por meio de sua resposta é a questão 886. Porque ali Kardec faz pergunta à espiritualidade, sendo bem enfático, colocando o nome de Jesus, né? E aí ele pergunta qual seria o verdadeiro significado da palavra caridade segundo Jesus. Olha a profundidade. Não é a caridade segundo a Luciana, não é a caridade segundo a Luri, não é a caridade segundo a Lina, nem a Chico Xavier, nem caridade segundo a Gandhi. É a caridade
segundo Jesus. Isso é muito profundo, porque isso é o governador espiritual do orbe, do planeta que está aqui há bilhões de anos nos instruindo. E aí ele nos diz, né, o famoso BIP, que é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. E o que me chama a atenção, Ricardo, que logo após essa pergunta, que é a 886, na 887, qual é a pergunta que Kardec fala? Qual é a importância de amar os vossos inimigos? Qual era a importância desse significado? Então, depois da espiritualidade nos presentear com o entendimento da caridade segundo Jesus, a doutrina, o codificador já nos coloca já a importância dessa caridade para com os nossos inimigos. Como é muito importante no estado da alma que nós estamos vivenciando, estagiando agora, saber que a caridade ela está intimamente ligada a perdoar nossos adversários, a perdoar os nossos não amigos, a perdoar as pessoas que nos trazem dificuldade. Portanto, não nos esqueçamos disso de forma alguma. Boa noite a todos. E aí, você quer comentar alguma coisa, Ricardo? Vamos deixar que a gente faz um. Então vamos lá. Então aí eu lhe pergunto, você trouxe uma frase que corrobore aí com o nosso tema de hoje, lembrando que nós vamos falar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar os vossos inimigos, no item 3º, que pega a mensagem retribuir o mal com o bem. Tenho sim, Marcos. É uma frase que eu já trouxe aqui uma outra vez. É um provérbio da sabedoria hindu. Ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Eu escutei pela primeira vez e nunca mais eu esqueci. A gente lembra com o cérebro, né? Às vezes falta lembrar com o coração, mas tem tudo a ver com Jesus. Não está escrito nas páginas do Evangelho, mas é Evangelho, porque traz a essência do ensino. Então, eu lembro, por exemplo, de Emmanuel, que numa página chamada Pacifica Sempre, ele diz que a violência com violência somam loucura. E Humberto de Campos, também numa página linda do livro Astronautas do Além, ele vai dizer que sombra com sombra dá sempre um total de trevas. Então a minha sombra versus a sombra do meu oponente, do meu adversário, vai gerar um total de trevas. E aí vem o Evangelho e o convite para a luz, para que nós possamos fazer como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. E como se perfuma o machado que fere, a sabedoria do Evangelho dá muitos caminhos. Eu diria que a porta de entrada para nós, os espíritos imperfeitos, é a oração. É quando eu lembro daquela pessoa com quem eu tenho dificuldades relacionais e peço a Deus que me ajude o que eu não posso fazer sozinho. E, inclusive nas preces, eu confesso as minhas iras e raivas, não as deixo escamoteadas, para que o Senhor saiba que eu reconheço a minha inabilidade. Então é isso. É muito bonita essa frase, né? Além da profundidade que ela nos traz, ela é de uma poesia, né, Ricardo? E imagine como o perdão que a gente recebe e que a gente oferta ao longo da vida é como o sândalo.
perfumando as cicatrizes, balsamizando as feridas, cicatrizando as úlceras, né? É muito bonita essa frase, muito, muito bonita. E eu trouxe uma frase que você gosta muito, está em Lucas 6, 29. Muito proferida e muito falada. E ela diz assim, um grande ensinamento do Mestre Jesus. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar também a túnica, né, Ricardo? E é o Mestre nos dizendo, muda a tua postura. Não ofereça sombra a quem lhe ofertou sombra. Não dê munição àquele em que acaba de te balear. Né, Ricardo? Então, a interpretação do Evangelho, da Bíblia, do Novo Testamento, a Bíblia, do Velho Testamento, a Bíblia hebraica, e outros textos, eles precisam ter uma dosezinha de sensibilidade, uma profundidade poética que você trouxe na sua frase, para que a gente faça essa interpretação. Então, e eu tenho certeza que no sentido literal, Jesus daria outra face mesmo. Mas ele está dizendo, preserve-se amando. Porque quando você recebe o veneno, você pode despejá-lo fora ou você pode inoculá-lo. A escolha é nossa. Então, oferta a outra face é justamente compreenda que ele errou, mas mude de postura. Se ele te ofereceu brutalidade, dê compaixão. Se ele te ofertou brutalidade, oferte paciência. Se ele te quer mal, deseje a ele todo o bem possível. Então, é lindo. É Jesus há bilhões de anos tentando transformar o nosso coração, igual você falou. Para a gente parar de pensar com o cérebro, né, Ricardo? Um grande abraço aqui ao nosso irmão Sebastião. E pensar com o coração. Agir de acordo com as fibras da alma, como você gosta muito de falar. Aí eu pergunto a você, se você trouxe um texto também para nos auxiliar nessa noite de hoje, ou você já quer ir direto para o Evangelho, e aí eu te pediria para que fizesse a prece também. A gente pode ir direto para o Evangelho, o texto é um pouquinho maior hoje, né? Então, vamos lá. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai Celestial pelas bênçãos do momento. E quando o tema é amor aos inimigos, a humanidade inteira encontra-se machucada. Então nós pedimos ao Mestre que aquela voz divina ecoe novamente na nossa alma, dizendo: meu filho, os teus pecados estão perdoados. As sombras continuam, mas os céus te perdoam. Levanta, deixa a culpa de lado e, através do trabalho e da oração, procura o caminho da reconciliação com os teus adversários. Adversários que se agitam fora e dentro, visíveis e invisíveis, encarnados e desencarnados. Que Jesus possa, na noite de hoje, com o seu grande amor, constranger o nosso coração, porque o Evangelho constrange, para que a gente possa aderir à segunda milha e à porta estreita, que são os caminhos do reino dos céus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que assim seja, né, meu irmão? Saiamos, então, constrangidos do que
realizamos até hoje e que esse constrangimento, Ricardo, seja o pontapé inicial de uma grande transformação, né? Que a gente faça o coração pulsar mais forte para que a gente compreenda um pouquinho melhor o Mestre Jesus. Então vamos lá, a leitura do Evangelho? Vamos, meu irmão, com certeza. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Item 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou o amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo do que com um amigo. E a gente vai percebendo que o Evangelho, Marcos, ele tem gradações. O Evangelho, na sua totalidade, ele é praticado por um único Espírito, que é Jesus. Agora, nas suas frações, ele é praticado por bilhões e bilhões de almas que evoluem no planeta Terra. Então, esse ensino aqui do Evangelho segundo o Espiritismo é para a humanidade terrena. É evidente que no contato com um adversário, alguém que nós provocamos o mal ou que nos fez o mal, nós não teremos o mesmo prazer, as mesmas alegrias de alma que nós temos com um amigo do coração, com um afeto sincero da alma. Mas o Evangelho diz assim: não deixa que a tua cólera ela tenha livre trânsito no teu coração. Ponha um freio nela, né? Mesmo que você não ame com as gostosuras do sentimento, pelo menos lembre dele nas tuas preces. Busca não lhe desejar o mal na sua vida comum, no casamento, com os filhos, na profissão. Quando lhe chegar uma notícia agradável acerca da vida dessa pessoa, busque se alegrar, porque tem alguém feliz na face da terra. Então, o Evangelho, ele respeita a nossa limitação. Eu li há poucos dias uma biografia de Francisco de Assis, e Francisco dava conta de chamar um ladrão de irmão ladrão. Então, é a compreensão dele, que não é a nossa. Então, que nós possamos praticar à altura daquilo que nós já damos conta. Se nós quiséssemos, por exemplo, praticar esse perdão num nível de Estevão, não seria possível. De tudo o que ele passou, de tudo o que ele suportou, e mesmo assim manteve-se com um coração irrepreensível. Então, Kardec foi generoso com a gente, muito generoso. Bonito, Ricardo, você falando, e você falando de Estevão,
E Emmanuel nos confidencia na grande obra, talvez o mais belo dos romances espíritas, que é Paulo Estevão, que é justamente o perdão de Estevão, Gesiel no caso, né, que transforma a vida de Paulo, de Saulo, na verdade, para Paulo. Porque são esses sândalos que vêm até nós, Ricardo. São os bálsamos. Na nossa vida, gente, a gente não é só a cicatriz, a gente não é só a costura, a gente não é só o remédio, porque a gente muitas vezes é o contrário. A gente é a ferida, a gente é o veneno, a gente é a úlcera, a gente é a nódoa. Mas justamente são esses sândalos que vêm nos transformar. Eu tô lá fazendo uma grande burrada na minha vida e aí vem alguém e fala assim, tá tudo bem, meu irmão. Isso é muito transformador, isso é muito regenerador. Diferente de falar, olha como você está errado, olha que bobagem que você fez. Porque muitas vezes, Ricardo, nós não conseguimos ter ternura nem mesmo por nós. Porque tantas vezes nós somos os nossos inimigos. Nem por isso nós vamos nos querer mortos todos os dias. Muitas vezes nós não conseguimos nos olhar no espelho. Estamos totalmente desiludidos com algumas atitudes e pensamentos que nos passam na mente e no coração, mais na mente, como você falou, porque o coração tem um filtro maior de sensibilidade. E muitas vezes nós nos deparamos com os nossos inimigos, e se eu não me perdoar, eu não consigo prosseguir. E a vida é dessa forma. Então, esse parágrafo nos traz um grande entendimento que para mim foi um divisor de águas na minha vida quando eu entrei na doutrina espírita. Entender que amor não é só afeto. Entender que amor não é só ternura. Entender que amor não é só carinho. Então, se hoje eu falo assim, poxa, eu amo a minha ex-mulher, né? Muitas pessoas falam assim, meu Deus, o que que passa? Isso é inconcebível. Mas vem cá, primeiro que eu não tenho ex-mulher, né, Ricardo? Tem que deixar claro. Eu estou fazendo um exemplo. Mas se eu a respeito, se eu me compadeço com ela, se eu a admiro pela criação dos nossos filhos, eu amo essa pessoa. Então, a gente tem uma ideia de falar, poxa, eu estou namorando só há um mês, né, Ricardo? Não posso falar para minha namorada que eu a amo. Mas, meu amigo, se você gosta da companhia dela, se você a respeita, se você a admira, se você a tolera, se ela tem paciência contigo, vocês se amam. Talvez não ainda com essas gostosuras do amor que nem você falou. Talvez não tenha chegado no doce sentimento do amor erótico, do doce sentimento da cumplicidade, do companheirismo, mas tudo começa numa sementinha. Então, amar é respeitar, amar é ter paciência, amar é ter piedade. Muitas vezes você vai não conseguir ficar no mesmo ambiente que uma pessoa que te maltratou muito, mas você pode amá-la, no sentido evangélico da palavra. Você não vai ter ternura, você não vai fazer cafuné nela, mas assim como você falou, você vai fazer uma oração por ela. Você vai se alegrar por ela estar tomando melhores atitudes, adquirindo melhores hábitos. Então, o evangelho, como você falou lindamente, Ricardo, ele não é uma convenção de leis morais para um indivíduo só. Ela é uma convenção coletiva, mas é num coletivo sublime, porque é universal. Se eu estou bem e o Ricardo não está, alguma coisa nessa convenção não está batendo. Alguma coisa aí foi burlada. Se eu estou muito mal e todos estão muito bem, algo existe de errado. Então nós precisamos contrabalançar. E esse é o entendimento evangélico, pelo menos para mim, Marcos, do sentido de amor, na concepção moral e evangélica da palavra. Se alguém não está bem, o amor não foi completo. O amor não está em plenitude. Então é isso. Eu não preciso ter a simpatia que eu tenho pelo Ricardo com um adversário ou um inimigo do trabalho. Mas eu posso ter
talvez sentimentos por ele que eu não tenha que nutrir pelo Ricardo, porque eu não tenho piedade do Ricardo, nunca precisou disso. Embora eu me compadeça a ele quando ele me diz: Marcos, meu amigo, estou precisando das suas preces, das suas orações, ore por mim, assim como eu peço por ele também. Mas talvez eu não tenha que ter tanta paciência com o Ricardo como eu tenho com outra pessoa. Então, é o doce sentimento do amor se desmembrando no sentido pleno e total do Evangelho. Com certeza, Marcos. E a gente lembra, Jesus amava como ama, né? A humanidade inteira. Mas ninguém jamais viu Jesus indo até Jerusalém para se reunir com os sacerdotes do Sinédrio. Jesus gostava de ir a Betânia para encontrar-se com Lázaro, Marta e Maria. Quando tinha algum evento assim de grande importância, ele tinha 12 apóstolos, mas ele chamava em especial Tiago, Pedro e João. Então você vê que o próprio Cristo, ele demonstra que, embora na amplitude do seu amor, as afinidades maiores ainda permanecem. Elas fazem parte da balança da vida. E não há nada de feio nisso. Então, vamos aqui para o próximo parágrafo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei da física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica, cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Ele faz aqui a diferença, né, que nós apontamos do amor aos adversários e do amor aos amigos. E eu gostaria de me referir, Marcos, em especial essa palavra amor, porque ela tem impressionante poder sobre a vida. Você citou o romance Paulo e Estevão. Estevão estava na condição de escravo em um navio romano. De repente, um importante emissário do império fica doente de uma moléstia desconhecida e contagiosa. Todos os amigos se afastam dele e Estevão se aproxima para cuidar dele, na condição de um enfermeiro amoroso. Esse homem se recupera graças à dedicação de Estevão. Estevão, pelo contato ostensivo, contrai a doença. E os oficiais de Roma cogitam a possibilidade de lançar Estevão ao mar, para que ele virasse comida de peixe e não contaminasse o restante da tripulação do navio. Mas aquele homem poderoso e influente, que foi curado pelo amor de Estevão, disse assim: não, eu não posso concordar que Estevão seja lançado ao mar. Próximo a Jerusalém, nós iremos deixá-lo à beira da praia, para que ele tenha a oportunidade de se recuperar.
pelo muito que eu devo, eu não vou deixar que isso aconteça comigo. Então você vê que o amor realmente é uma onda magnética, capaz de desfazer fluidos de ódio, de rancor. O amor é capaz de entrar no coração dos criminosos mais empedernidos. Nesse mesmo romance, nós vemos que, enquanto Estevão e o pai eram açoitados pelos oficiais de Roma, Abigail começa a orar em alta voz. E o procônsul Minúcio, extremamente severo e perverso, tocado no coração pela prece daquele passarinho sem asas, decide libertá-la. Então a gente vê que o amor ele tem dimensões e dinâmicas desconhecidas. Ele é capaz de sustar uma guerra. Ele é capaz de reconciliar inimigos de séculos e séculos. O amor é capaz de fazer, por exemplo, você citou a questão dos casais, é capaz de fazer casais se reconciliarem e por aí vai. Então é esse fluido. Enquanto o fluido não é bom, não tem amor. Porque quando tem amor, a energia é qualificada em Cristo. Agora, quando não tem amor, a energia é agreste, é selvagem, é primitiva. Nós vemos, por exemplo, André Luiz escrevendo nas suas obras espíritos benfeitores irradiando azul, violeta, verde, enquanto espíritos obsessores irradiando marrom, irradiando trevas densas, em virtude do conteúdo de seus corações. Então Kardec fala de fluido, quando o homem ainda não sabia nem o que era a matéria propriamente dita, o homem ainda acreditava que a matéria do mundo era estática, e Kardec já falava de fluidos, mostrando o potencial revelador por excelência da doutrina espírita. Que beleza, Ricardo, que beleza. Eu coloquei um comentário aí falando sobre a prece de Ismalha. Ah, sim! Porque isso é um quadro mental de uma leitura, indico a vocês a leitura do livro Os Mensageiros, que é logo na sequência do Nosso Lar, quando André Luiz já mais instruído, já recuperado, já depois de um certo tempo trabalhando na caridade, na recuperação, né, nas câmaras de reabilitação dos espíritos convalescidos, ele é convidado pelo seu coordenador a visitar a crosta terrestre. E aí, durante essa caminhada, eles são recebidos num grande forte espiritual na crosta terrestre e recebidos por um casal, que eu não vou me lembrar o nome do marido, mas eu não consigo me esquecer de Ismalha. E durante uma noite eles estão fazendo uma prece, até um capítulo do livro, né, Ricardo? E aí André Luiz pergunta a seu coordenador, né, de onde vinha tamanha vibração, e ele diz que via tons de azul e violeta, que ele mesmo, sendo um coordenador avançado de uma colônia espiritual como o Nosso Lar, não conseguia atingir aquelas pungências de tanto amor que ela fazia. Então vale a pena a sugestão, a indicação dessa grande obra. E eu acho que é isso, Ricardo. Você foi falando do fluido, essa questão da lei física até nos serve de um bom instrumento para a gente saber se a gente está amando bem ou se está amando mal. Se eu tenho vontade de reprimir, de repulsar, é sinal de que o negócio não está acontecendo bem. Agora, se eu tenho vontade de me aproximar, se eu tenho vontade de acolher, mesmo que eu assim não faça, né?
Muitas vezes você, por exemplo, está numa questão familiar entre marido, esposa, irmãos, e existem essas brigas, esses desentendimentos, mas meio que você imagina de você estar ali abraçado com essa pessoa. Isso é sinal de que o seu pensamento, mesmo que você não esteja agindo dessa forma, quer se aproximar desse ser, né? E eu acho que é isso, para a gente analisar essa lei física que habita dentro da gente. Eu quero repelir ou eu quero me aproximar? Se a gente pegar o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, Alfredo, obrigado, Ana Cláudia, Alfredo Ismalha, uma grande obra, maravilhoso. Viu o pessoal estudando, o pessoal lendo, que maravilha, leiam as obras espíritas. E aí, Madre Teresa de Calcutá, dizem que aproximadamente na vida dela, ela chegou a tratar ou passaram pela mão dela, pelo colo, pelo tratamento, aproximadamente 100 mil leprosos. 100 mil leprosos. Talvez eu, Marcos, não consiga me aproximar de nenhum. Tudo bem, eu preciso entender e respeitar o meu estágio evolutivo, a minha boa vontade de ser caridoso, a minha boa vontade de me aproximar. Mas o amor de Madre Teresa era tamanho que ela não conseguia detectar essa questão de, olha, eu vou me contaminar, eu posso adoecer, essa pessoa é repulsiva, assim como fez Estevão, no exemplo que você citou. Ela conseguiu atingir um nível, um estágio de amor que, se ela não tivesse próxima desses 100 mil leprosos, ela estaria se ferindo. Porque o destino dela, a vontade dela era de estar com eles. Então, para ver como o amor ele vai crescendo, né, Ricardo? Ele vai ganhando essa pungência. A gente talvez esteja numa tonalidade cinza e marrom. Quem sabe daqui numa próxima vida, ou até mesmo nessa vida, me esforçando, eu consiga atingir aí uma tonalidade mais azul, mais violeta. Quem sabe eu não consigo atingir. Eu tenho certeza que um dia atingirei, com muito trabalho, com muito esforço, essa beleza desse amor. Isso é muito bonito. Então, meus irmãos, compreendamos, o Evangelho vem nos dizer, olha, tem vontade de se aproximar? Que bom. Não tem? Vigia teu pensamento. Disciplina ele, já que você não quer estar próximo, mas num sentimento doce de piedade, de compaixão, de misericórdia. Tenta mudar, transformar esse sentimento que quer repelir. Vou fazer a leitura então do último parágrafo, né, Marcos? Perfeito. Então vamos lá. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção, incondicionalmente o mal que nos faz. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem, em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. A gente percebe, né, Marcos, o como que o Evangelho ele é minucioso. Né? Ele diz para que a gente não tenha nem pensamentos de prejudicar. E aí nós olhamos para dentro, né, e dizemos assim, mas eu tenho. Muito. Muito. É porque vem do inconsciente, né?
são os patrimônios da alma que nós recolhemos em múltiplas encarnações. É por isso que Jesus vai dizer, o Evangelho, ele para ser bem compreendido, ele precisa de uma visão panorâmica das coisas. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para que eu não tenha esses pensamentos, o primeiro passo é admitir que eu tenho. Parece um contrassenso, um paradoxo. Olha, para você não ter desejos maus contra os teus adversários, o primeiro passo é admitir que você tem. O curso do Evangelho é diferente. É um curso bem diferente. Teoria e prática. Teoria e prática, exatamente. Porque senão a gente surta, né? Você não se enche de culpa. Porque você olha e diz assim, não, eu tenho isso, faço aquilo. E o Evangelho está dizendo para eu fazer o oposto, então eu não sirvo para nada. Mas não é assim. O trabalho dá, por isso que é boa nova. É boa nova porque apesar de ser quem eu sou, tem salvação, tem cura para mim. O Evangelho está cheio desses personagens. E a gente vê, Marcos, nessa questão das afeições, dos fluidos que se encontram nas leis da natureza, que a própria sabedoria popular, ela pesca esses princípios. Quando ela cria expressões como olho grande, olho gordo, é evidente que isso acontece. Uma pessoa com o coração num ritmo de paz, uma pessoa que tem olhos bons, ela coloca as mãos nas coisas e as coisas prosperam. As coisas dão certo. Da semente de uma planta a uma comida que a pessoa faz. E o contrário também é verdade. Porque se o amor ele fecunda a vida, a raiva e o ódio inutilizam, né, a vida, transformam a vida em algo estéril. É sempre um eterno inverno. Né? Nunca chega o verão, a primavera e o outono. Então é isso, meus amigos. Agora eu vou deixar com o Marcos. Gostei muito de ouvir você tocar nesse sentido da boa nova, porque eu acho que um dos grandes pontos que me trouxeram um novo entendimento na doutrina espírita foi justamente não enxergar a vida como algo perecível. Foi enxergar a vida como algo imperecível. Não dá para assimilar o Evangelho, meus irmãos, só visando o agora, só tentando compreender em uma vida. É muito, muito pouco para a gente entender a grandiosidade de Deus. E Jesus, seus discípulos, a espiritualidade, nos traz esses exemplos, inclusive na questão semântica dos seus conceitos e dos seus discursos. Como você falou agora, a boa nova, algo benevolente, novo que surgirá. O Mestre Jesus fala no Sermão do Monte, Mateus 5, dos bem-aventurados. Ou seja, a aventura é algo no futuro. Não é aquele felizes. Ele não falou felizes os que sofrem. Ele falou bem-aventurados aqueles, porque eles vão tirar do sofrimento uma lição maravilhosa. Então, a doutrina fala da fé no futuro. Então, meus irmãos, o Evangelho é isso. O Evangelho, ele é um todo. Eu não posso ver o Marcos hoje só como Marcos. Porque se eu vir o Marcos somente como Marcos, eu não consigo admitir naquele exercício que você falou de compreender que eu estou errado. Porque eu vou falar, meu Deus, de onde eu tinha isso? De onde eu tinha esses pensamentos agressivos? De onde eu tinha esses pensamentos de traição, de brutalidade? Já existia uma bagagem comigo antes. Isso também é consolador.
isso ameniza, isso mitiga um pouco, no bom sentido, não desvair a necessidade e a importância da transformação, mas de nos mostrar que estamos em processos, né? Seguindo um caminho paulatinamente, né? Seguindo a caminhada de Paulo, por exemplo. Paulo não nasceu o grande divulgador do cristianismo. Paulo foi um grandíssimo tolo durante muito tempo, como Saulo. Um perseguidor, um psicopata, um assassino. Mas ele conseguiu enxergar para dentro de si e falar: opa, eu tenho forças para não ser esse apedrejador. Eu tenho forças para construir. Eu tenho forças para deixar de ser esse assassino e ser um divulgador e um valorizador da vida, né? Porque Paulo fez isso. Inclusive demonstrou até com certo desprezo sobre a sua própria vida, né, Ricardo? Porque ele contou nos seus dedos quantas vezes foi açoitado, quantas vezes crucificado, quantas vezes chicoteado, e ele dizendo que aquilo era muito pouco, era muito pequeno, perto do amor que ele conseguia sentir de Jesus. Mas ele não sentia esse amor quando ele era Saulo. Um grande abraço para o meu querido amigo Ricardo aqui. Um abraço a ele, toda a família, amigo de muitos anos. Então é isso. A gente talvez não esteja capacitado para entender todo o amor, mas a gente pode dar um passinho de cada vez. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então é isso. É nutrir sentimentos de amor, e aí eu não consigo ter ternura pelo Ricardo, eu não consigo ter afabilidade, eu não consigo ter desejo de carinhar, de abraçar, mas eu quero que ele melhore. A partir do momento que eu quero que ele melhore, é um sentimento de benevolência que eu tenho para com ele, de muitas vezes de compadecimento, de piedade, de misericórdia, de brandura, de acolhimento, de compaixão. Então esse é o caminho. O caminho do Evangelho é amar. E amar nas nossas condições, meus irmãos. Amanhã nós não conseguiremos nos tornar Saulo. Amanhã nós não conseguiremos nos tornar a grande Maria de Madalena. Amanhã nós não seremos Madre Teresa de Calcutá. Amanhã nós não seremos o grande Simão Pedro que conseguiu refletir as 3 negações que deu ao Cristo e se transformou na rocha do pensamento do Cristo. Mas eu posso ser um Marcos um pouco menos agressivo e mais benevolente. Eu posso ser um Marcos menos embrutecido e um pouco mais misericordioso. Eu posso ser um Marcos menos intolerante e mais paciente. Todos nós podemos fazer isso. E o Evangelho é a válvula propulsora da nossa transformação. Então, saibamos que somos capazes e saibamos que Deus nos aguarda pacientemente. E Jesus nos guia incessantemente nesse caminho de muita paz e de muita luz. Então, alguma consideração, Ricardo? Marcos, agradecer ao pessoal pela presença de todas as segundas-feiras, né? E, e dizer para os amigos que nós continuamos aqui e, se Deus quiser, quando essa pandemia acabar, a gente tem um projeto, né? A vontade de continuar com os nossos evangelhos aqui às segundas-feiras, porque deu certo. Eu acho que a gente deve persistir, porque alcança um número muito considerável de pessoas. É isso. É isso, Ricardo. E quem sabe com o final da pandemia a gente não consiga sentar uma vez ou outra embaixo de uma árvore, assim como fazia Chico, e falar sobre o Evangelho. Porque sim, Presencial, gente, né? presencial, a ternura do olhar é importante. Hoje eu consigo sentir o pensamento de alegria, por exemplo, de ver o Ricardo, amigo meu,
que estudou comigo no primeiro grau, poxa. Eu não estava pensando nele, mas só dele aparecer aqui, tenho certeza que eu emanei vibrações. Mas um abraço faz uma grande diferença. Um beijo, um olhar, um copo de água servido, né? Reparar a beleza da natureza, as folhas caindo, ver a brisa batendo no rosto, uma criança correndo no parque. Então, que nós consigamos, né, alcançando a Bahia de Todos os Santos, terra de meu pai. E é E isso da que a gente... Lina, E da Lina, é. E da Thelma também, né? da Thelma é de lá. Thelma, do meu Thelma é amigo de lá. Cláudio, da Luciana, que é a esposa dele, que escreveu aí. Bahia maravilhosa de Recife. todos os santos. Muito axé para todos nós. E que a gente consiga, né, meus irmãos? Recife. Que a gente consiga inspirar não só a nós mesmos, mas os outros a amarem mais. E, meus irmãos, tenham essa noção exata de que o Evangelho... Ó, Alagoas, terra Não, não. maravilhosa. Opa, o Caribe brasileiro, meu Deus. Esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é incrível, né? É incrível. E que a gente possa amar muito mais. Diga, Ricardo. Marcos, e também deu vontade de falar para o pessoal que eu estou organizando, né, um livro, que nem eu falei para você, são interpretações singelas do Evangelho, assim, de um pensador livre. Emmanuel, no início das suas obras de interpretação, ele, evocando Simão Pedro, ele diz assim que o Evangelho não é de particular interpretação. Então, todos os seres na Terra podem interpretar o Evangelho. Até as flores interpretam, porque delas Jesus as compara com Salomão. Então, eu dizer para os amigos que emanem boas vibrações, porque vai ser um trabalho bonito e eu pretendo, com aquilo que arrecadar, reverter para a caridade. E se tiver alguém que tivesse uma habilidade com desenhos, ilustrações e quiser nos presentear com uma imagem bonita do coração, a gente coloca na obra também. O Uma prefácio obra eu já coletiva. coletivo, eu já entreguei para o Marcos o prefácio e um dia a gente vai escrever um livro a quatro mãos. Ou a 8, ou a 12, né? A gente não sabe como a espiritualidade nos auxilia. Mas é isso mesmo, Ricardo. Você tem um dom, e esse dom a gente precisa entender que muitas vezes, meus irmãos, a gente fala isso de uma forma meio lúdica e meio mágica, porque esses dons que nós carregamos de experiências passadas também nos trazem muita responsabilidade. E eu sempre falei isso para o Ricardo, embora eu o admire profundamente, vejo como um papel de amigo que o ama, de alertá-lo sobre a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade não é só em tomar cuidado como fazer, mas é claro, de não deixar de fazer. Porque nos disse Kardec que deixar qualquer bem a não ser feito é fazer o mal. E o mal, meus irmãos, entendam, não como a torpeza das sombras, né? Não como esse assombro destemperado do se comprazer no mal, mas nós não podemos deixar a oportunidade de fazer o bem nos escorrer pelas mãos. Então façamos isso. E só para dizer que a natureza entende tão bem o Evangelho, porque os lírios eram mais belos do que as vestes de Salomão, né? Então, a sabedoria de Jesus é algo indecifrável. Pelo menos durante alguns bilhões de anos a gente até conseguir compreender um pouco melhor. Então, meus irmãos, eu agradeço demais a presença de vocês. A gente vê novas pessoas entrando toda semana, pessoas queridas. Sentimos que o nosso intuito não é estar aqui para fazer para 13, que são 13 pessoas presentes, ou 130, ou 1.300, porque a gente vai fazer se estiver sozinho,
porque temos grandes irmãos que estão em pensamento conosco e que não puderam participar, sejam eles encarnados ou também desencarnados. E é isso, é a oportunidade de fazer o bem. A live de nosso Evangelho foi uma grande oportunidade da gente dar continuidade a esse amor, e ela tem dado frutos. Nós temos conhecido e recebido muito carinho, tem transformado as nossas vidas, e aí a gente segue junto, porque esse Evangelho não é do Marcos nem do Ricardo. Esse Evangelho é de todos vocês. É da Thelma, é do Ricardo, é da Luri, é da Lina, é de tantas gentes, e é principalmente de Jesus e do nosso Pai amoroso. Muito obrigado. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, pela oportunidade divina de mais uma semana que se iniciou. Obrigado, Senhor, pelo pão da vida. Obrigado pelo pão orgânico que alimenta o nosso corpo, mas principalmente obrigado pelo teu Evangelho que nutre espiritualmente o nosso espírito e a nossa alma. Obrigado, Mestre Jesus, por seguir conosco, por ser o nosso guia, o nosso farol, a nossa bússola celeste. Obrigado por pavimentar de amor a estrada que nós hemos de percorrer. A espiritualidade maior, a André Luiz, mentor espiritual de nossa casa, ao meu querido e amado Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que ontem comemoramos o nascimento de sua encarnação em 1831. Que suas falanges benfazejas continuem a nos inspirar ao amor e à caridade. Que Maria de Nazaré, meus irmãos, a rainha dos anjos, a rosa mística do amor, nos envolva em seu manto sagrado de luz, estendendo a tua mão tão generosa, resgatando os descamisados, os necessitados, e nos auxiliando a encontrar um instrumento doce da caridade, da compaixão e da solidariedade. Meus irmãos, obrigado pela presença de todos. Que sigamos juntos, unidos e reunidos, fraternal e universalmente, semeando as bem-aventuranças, o amor, a boa nova no coração dos homens. Que o Mestre Jesus caminhe conosco, que todos tenhamos uma linda semana, muita paz e muita luz, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, Ricardo.